Ok, então, continuando, a gente vai falar hoje sobre equilíbrio. Então, hoje a gente vai iniciar praticamente a segunda metade aqui da disciplina, efetivamente, e a gente vai conversar hoje sobre equilíbrio químico, propriamente dito. Na verdade, todas as formas de equilíbrio, né? Então, para a gente conversar dessa forma, para a gente falar sobre equilíbrio, a gente precisa definir alguns pontos iniciais aqui, e aí depois que a gente começar com essas definições, a gente consegue chegar aonde a gente deseja efetivamente, que é conseguir efetuar os cálculos de equilíbrio. Eu sei que muitos de vocês já têm alguma noção sobre cálculos de equilíbrio, porque a maioria de vocês deve ter feito PPQ, pelo menos. E aí em PPQ você conhece como sistemas multifásicos, alguma coisa desse tipo. Aqui em termodinâmica a gente faz uma abordagem um pouco mais rigorosa, que tenta calcular, formalizar isso de alguma forma, que a gente consiga fazer o cálculo para qualquer tipo de equilíbrio. E aí, então, a gente consegue fazer essa definição, consegue ter praticamente isso como sendo realmente o objetivo da disciplina agora, a partir de agora. Então, quando a gente está falando de equilíbrio, eu acho que é muito intuitivo vocês lembrarem do equilíbrio químico. Então, quando a gente está falando de equilíbrio, talvez, desculpa, do equilíbrio mecânico. Então, você tem aquela clássica definição dos tipos de equilíbrio, né, com a bolinha aqui, os diversos estágios de um morro, uma elevação, um obstáculo. Então, se a bolinha está aqui em cima, você chama esse equilíbrio de meta estável, porque qualquer tentativa de toque aqui na bola vai fazer com que ela desça e vá e permaneça num segundo estado em que ela não tem tendência de movimento. Então, depois que você tira ela desse ponto meta estável, ela fica aqui. E mesmo se você tocar aqui, ela não vai sair dessa região. Então, você vai continuar com a bola aqui no que seria equilíbrio. Então, quando a gente está falando aqui de equilíbrio mecânico, quando a gente está falando de equilíbrio mecânico, a gente está falando de igualdade de forças, né? Força resultante igual a zero. Mas não só força resultante igual a zero, mas do ponto de vista de processo, melhor do que pensar em força é pensar em pressão. Então a gente normalmente designa como se na pressão de um determinado estado, a fase igual à pressão da fase beta. Então é mais ou menos isso que a gente lembra quando a gente está falando de equilíbrio mecânico. Então, se eu estou aqui com uma determinada tubulação, eu sei que nessa tubulação o fluido vai fluir, é ótimo. O fluido vai escoar nessa tubulação, ó, dependendo da relação aqui entre pressão alfa e pressão beta. Se a pressão alfa for maior do que a pressão beta, eu tenho então escoamento do fluido na direção da esquerda para a direita. É assim que me diz o gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão ocasiona um desbalanço de força, e aí esse desbalanço de força ele acaba fazendo com que você tenha uma alteração do momento. Então, essa alteração do momento é justamente a alteração do produto massa-velocidade. Então, você tem um corpo aqui que está sendo arrastado para uma determinada velocidade. Ele passa a desempenhar uma determinada velocidade. Então, é por isso que a gente diz que o equilíbrio mecânico está relacionado com a pressão, e isso é muito governado pelas equações de transferência de momento, né? A equação de Navier-Stokes. Vocês devem estar aprendendo isso aí, ou já devem ter aprendido em FT1 e vão ver alguma aplicação agora em OP1 nesse semestre, né? Então, isso daqui seria o equilíbrio mecânico, ok? Quando a gente está falando, então, de equilíbrio, a gente tem uma outra vertente de equilíbrio. A segunda vertente seria o equilíbrio térmico. Então, no equilíbrio térmico, a gente está tentando manter a temperatura das coisas constante. Então, a temperatura de um determinado ponto alfa, ela é igual à temperatura de um determinado ponto beta, ok? Então, se você tem igualdade de temperaturas, você não tem a transferência de calor. Então, o fluxo de calor, a transferência de calor aqui é igual a zero, ok? Então, esse é um ponto importante. É você observar que quando a gente fala de equilíbrio mecânico e equilíbrio térmico, eu tenho uma medida física de uma propriedade que me indica se eu tenho ou não aquele equilíbrio. Então, eu estou medindo a pressão, eu estou verificando se eu tenho equilíbrio mecânico.
Eu estou medindo a temperatura e eu estou vendo se eu consigo ter ou não transferência de calor e, portanto, equilíbrio térmico. Se há transferência de calor, não há equilíbrio térmico, ok? Então, pelo menos a transferência de calor líquida, né? Pensando, então, na mesma aplicação que a gente fez aqui para o equilíbrio mecânico, a gente pode pensar em dois corpos, corpo alfa, corpo beta. Você não vai ter transferência de calor, exatamente se eles estiverem isolados aqui, somente em contato entre eles, se as temperaturas T alfa forem iguais à temperatura T beta, ok? Talvez esse dois corpos aqui colados seja um exemplo muito infantil, né? Talvez você queira um exemplo mais assertivo, né? Um exemplo mais prático. Então, se a gente pensar no trocador de calor lá que o professor Samuel está ensinando vocês a projetar, então você tem aqui um trocador bitubular, muito mal desenhado, por sinal. E aí, nesse trocador bitubular, você sabe que você vai esgotar a transferência de calor quando a temperatura do fluido interno for igual à temperatura do fluido externo. Então, é um ponto que você não deseja. Ou um outro ponto de vista, né? Quando você tem eles em contracorrente, você tem a maior temperatura do fluido interno em contato com a menor temperatura do fluido externo, né? Então, e aí vice-versa. E aí você consegue manter o maior ΔT possível, a maior diferença de temperatura possível. Por que o maior ΔT possível? Porque a intenção é que você tenha o maior transferência de calor possível. Se você tem a maior transferência de calor possível, isso quer dizer a menor área. E se isso é a menor área, isso quer dizer que o seu trocador de calor vai ser mais barato do que o da concorrência. Então, só que quando a gente pensa em transferência de calor, transferência de momento, eles nunca estão em equilíbrio. Então, em termodinâmica, a gente tenta pensar as coisas em equilíbrio. Por quê? Porque a gente vai conseguir designar qual é a máxima transferência de calor possível. Então, qual é a máxima transferência de calor do corpo alfa para o corpo beta? É o que a gente conhece lá daquelas equações do ensino fundamental como mc ΔT. Então, para uma determinada variação de temperatura, eu tenho qual é a máxima transferência de calor possível. Então, normalmente em termodinâmica, a gente tem os limites das coisas, até onde você consegue andar em um determinado processo. E aqui, quando a gente fala de equilíbrio, equilíbrio químico, a gente precisa definir, então, todas essas propriedades acessórias que a gente viu aqui. Então, eu sei que eu tenho mais um tipo de equilíbrio aqui, que é o equilíbrio químico. E aí, se eu quero entender o limite dos processos químicos, né, até onde um determinado processo químico ele consegue andar, eu preciso realmente definir quais são as propriedades que vão me limitar nisso, né? Então, quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente está falando de equilíbrio químico reacional e o equilíbrio químico não reacional. Quando a gente está falando de equilíbrio que não tem reação, então eu estou falando normalmente de um equilíbrio de fases. Então, se eu tenho aqui o equilíbrio de fases, eu tenho aqui uma fase líquida, por exemplo, e é uma fase vapor. Como é que é a dinâmica desse equilíbrio químico? Então, a primeira diferença entre o equilíbrio químico e os outros tipos de equilíbrio que você tem é que o equilíbrio químico ele tem uma natureza dinâmica. Então, o equilíbrio químico ele tem uma natureza dinâmica. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que eu consigo alcançar o equilíbrio químico sem parar de ter fluxo intramolecular aqui entre as fases. Então, quando eu falo de equilíbrio químico, quer dizer que a variação do número de mols aqui ela é zero. Mas isso não quer dizer que eu paro de ter um determinado número de mols saindo da fase vapor e indo para a fase líquida. Então, a variação total do número de mols é igual a zero, porque o sistema está fechado, mas eu sei que o número de mols total é o número de mols da fase vapor, mais o número de mols da fase líquida. Então, eu consigo rearranjar para poder entender isso, que esse fluxo de calor, esse fluxo de material aqui entre uma fase e outra, ele continua existindo, e além de continuar existindo, é, eu posso manter, sim, um equilíbrio químico. Então, tá. Então, não é o número de mols que para de uma fase para outra de andar, e aí eu garanto que eu tenho um equilíbrio químico.
Eu não posso pensar em número de mols. Estou falando isso para vocês entenderem que, ao contrário daqui, que o intuitivo é a pressão, a temperatura, então se eu estou falando de equilíbrio químico, equilíbrio mássico entre duas fases quaisquer, eu vou parar de transferir massa. Isso não é verdade. O equilíbrio químico ele tem essa natureza dinâmica. Então, ok. Então, quando a gente está falando de um equilíbrio reacional, a gente está falando, então, do equilíbrio dentro de uma reação química, quando você está combinando o componente A mais o componente B e está em equilíbrio aqui com o componente C. Então, a todo momento, você tem A e B se chocando de maneira efetiva a que você consegue produzir uma molécula C. E a cada momento, a molécula C recebe um impacto e se desfaz e se abre novamente entre as moléculas A e B. Então, isso seria um equilíbrio reacional. A gente vai tentar ver esses dois tipos de equilíbrios distintos. Então, quando a gente está falando de um equilíbrio reacional, a gente está pensando em reações químicas, obviamente, mas ainda assim ele tem essa natureza dinâmica. Então, quando a gente fala de equilíbrio reacional, é quanto eu consigo consumir, quanto eu consigo manter em consumo, ou quanto essa reação se completa. É quando a gente define a coordenada extensão de reação. E aí ela nos ajuda a entender qual é o ponto de equilíbrio. Tá, professor, então a extensão de reação é a medida do equilíbrio químico? Também não. Ela está medindo quanto você andou na reação, qual o ponto que ela está. Mas ela não está te dizendo qual é a definição do equilíbrio químico. Sim, professor, então o que é que define esse equilíbrio? Bom, a gente vai observar na aula de hoje de que se a gente tem equilíbrio, a gente não pode ter uma variação das propriedades que você está tendo da substância. A definição de equilíbrio é a ausência da alteração de tudo, né? Momento, transferência e etc. Então, o que a gente consegue perceber é que, primeiro, a gente tem aqui que da segunda lei, a gente consegue escrever que ds de um determinado componente vai ser maior ou igual a diferencial inexata do calor transferido sobre a temperatura. Então, isso daqui é um resumo da segunda lei da termodinâmica para um sistema fechado. Né? Estamos pensando aqui nesse vaso com as duas fases, a fase líquida e a fase vapor. Tudo bem? Então, isso daqui é maior ou igual a zero, vai ser, desculpa, é maior ou igual a esse dq dt, porque ele vai ser igual quando o processo for reversível e vai ser maior do que quando o processo for irreversível. O processo irreversível, você tem a geração de entropia também. Então, mas isso daqui é uma boa para a gente transferir. Então, se a gente está pensando num sistema em equilíbrio, observe que a minha hipótese aqui é de que o sistema está em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, eu posso dizer que a pressão dele, a pressão da fase alfa é igual à pressão da fase beta, né? Um exemplo dessas fases alfa e beta aqui seria a fase vapor e a fase líquida. A temperatura da fase alfa vai ser igual à temperatura da fase beta. Tudo bem? Bom, ok. Se a pressão aqui, ela, além de ser igual entre as fases, ela é constante, isso quer dizer que a transferência de calor que ocorre dentro desse sistema, ela é equivalente a uma variação de entalpia. Todo mundo consegue entender isso? Que calor transferido, a pressão constante é a entalpia? A gente já discutiu sobre isso aqui na disciplina. Então, ok, professor, então eu posso fazer o seguinte, rearranjar aqui para substituir esse dq. Por que a gente gosta de substituir dq? Porque dq é uma função de caminho. Essa derivada aqui, que está junto com aqui o q, ela está te dizendo que é um diferencial de uma função que é uma função de caminho. Então eu quero substituir todo mundo por propriedades que sejam funções de estado. Então é nessa intenção que a gente está fazendo essa mudança. Então, se eu substituir aqui, a gente vai obter dSi maior ou igual a dHi sobre T. Tudo bem? Então, aqui eu consigo fazer um arranjo para que a gente consiga obter o seguinte: zero vai ser maior ou igual a dH menos T dSi. Esse camarada aqui a gente conhece. A gente sabe que isso daqui é dSi dGi quando a temperatura está constante. Uma vez que a definição de GI seria HI menos T
SI. Então, se a gente derivar isso daqui e considerar a temperatura constante, então a gente vai conseguir observar que isso daqui vai ser maior ou igual a zero. Ok? Tranquilo. Então, certo. Se a gente conseguiu chegar até nesse ponto, para uma. Esse aqui é o resultado que a gente obteve quando a gente considera equilíbrio, temperatura e pressão constantes. Então, se a gente está considerando aqui equilíbrio, temperatura e pressão constantes, a gente está pensando sempre que a gente vai ter o menor valor possível da energia livre de Gibbs. Isso faz um pouco de sentido quando você lembra a, que a energia livre de Gibbs é a capacidade de realizar trabalho útil. Então, quando você minimiza essa capacidade de trabalho útil, essa capacidade de realizar trabalho útil, você acaba encontrando um estágio de equilíbrio, um ponto em que você consegue permanecer ali indefinitivamente. Então, essa é a primeira conclusão do que a gente consegue fazer até aqui. Eu quero só reindicar aqui dois passos, né? O primeiro deles aqui, o passo vermelho, equilíbrio mecânico. Esse equilíbrio mecânico ele está nos dando essa informação aqui. E o equilíbrio térmico, ele está nos dando essa informação aqui. De que a gente consegue derivar, sair daqui, chegar até aqui. Então, é necessário que a gente tenha temperatura e pressão constantes para ver o equilíbrio químico. Dessa forma que a gente está concebendo. Ok? Tranquilo. Então, se a gente olhar aqui para o nosso exemplo, vamos parar de pensar em líquido, vapor e vamos pensar em duas fases abstratas quaisquer. A gente tem aqui líquido e vapor. Ao invés disso, a gente vai ter a fase alfa e a fase beta. Então, se eu estou pensando em GI, GI é a energia livre de Gibbs de tudo que está aqui dentro. Eu posso escrever, então, que GI vai ser igual a N alfa, G alfa, mais N beta, G beta. Tudo bem? Então, a energia livre de Gibbs total do que está aqui dentro vai ser o número de mols vezes a energia livre específica da fase alfa, a energia de livre de Gibbs molar da fase alfa, número de mols de beta vezes a energia livre de Gibbs molar da fase beta. Tudo bem? Então, acho que no livro de vocês ele coloca minúsculo justamente para poder diferenciar o que é molar e o que não é molar, o que é extensível e o que é intensível. Vamos fazer de acordo. Ok, então se eu fizer a diferencial desse negócio, DGI, isso daqui vai ser igual a diferencial disso aqui tudo. Então a diferencial desse negócio todo vai ser N alfa DG alfa mais N beta DG beta. Já estou agrupando aqui, tá? Mas aí você estava fazendo a derivada do produto de cada um deles, tá? Mais G alfa, que multiplica DN alfa, mais G beta. Deixa eu mexer esse camarada aqui. DN beta. Tudo bem? Então a equação que eu apaguei aqui foi a equação muito importante. Isso daqui é maior ou igual a DGI, quando você está avaliando com temperatura e pressão constantes. Tudo bem? Se tem alguma pergunta, alguma reclamação, vocês ainda estão acordados aí? Acho que sim, né? Então, vamos embora. Ok, então, se a gente está aqui, óbvio que eu estou tentando sair desse resultado para chegar em alguma coisa parecida com esse negócio aqui. Só que aí a gente precisa pensar um pouco aqui sobre esse determinado ponto. Se a gente está pensando ainda em equilíbrio, as propriedades de uma determinada fase não podem estar mudando se a gente está considerando em equilíbrio. Concordam comigo? Vou repetir. Se a gente está avaliando o equilíbrio químico, embora ele seja dinâmico, a dinâmica dele não é suficiente para que você altere a propriedade de uma determinada fase, por exemplo, essa fase vapor em equilíbrio. Então, quando você está considerando em equilíbrio químico, a densidade da fase vapor ela permanece a mesma. Mesmo que você tenha a saída de componentes aqui dessa fase e a entrada de componentes da outra fase, isso tudo ocorre mantendo a pressão constante. Mantendo a pressão, a densidade, a entalpia, todas as propriedades da fase vapor. Então, se as propriedades da fase vapor não mudam, quanto é que é o valor desse DG aqui, DG de alfa? O quanto varia a energia livre de Gibbs da fase alfa se ela está em equilíbrio? Então, o que a gente consegue perceber é que essa variação da fase alfa aqui,
ela é zero, assim como o da fase beta, zero também. Ah, professor, não aceita isso aí, não. Vou repetir aqui rapidinho. Então, se a gente está considerando o equilíbrio, eu tenho essa equação aqui, que ela vai ser menor ou igual a zero para um determinado sistema, e é a informação que a gente tem até agora. Só que eu sei que a gente não tem a variação das propriedades de uma fase individual qualquer. Então, essa fase alfa ela não está variando as suas propriedades. G é uma propriedade da fase alfa. Então, se ela não está mudando, a derivada dela é igual a zero. Tudo bem? Ah, professor, então você pode fazer ali com o número de mols também. A gente tem uma taxa de variação do número de mols aqui. Só que é óbvio que isso daqui é equivalente pelo balanço de massa que a gente fez antes. Isso aqui só vai me ajudar a reescrever essa equação toda aqui da seguinte forma. Deixa eu manter azul aqui, né? G de alfa menos G de beta, que multiplica dn alfa, desculpa, dn beta, vai ser maior ou igual a zero. Então, se isso daqui é maior ou igual a zero, desculpa, menor ou igual a zero. Ok, então daqui a gente consegue considerar então que a gente não pode ter ainda assim variação dessas propriedades, então a gente não tem como ter um desbalanço entre essas propriedades. E o que a gente consegue entender é que se essas propriedades individualmente aqui são zero, o que a gente consegue perceber é que esse dg aqui, no final das contas, ele também vai ter que ser zero. Então, esse dgi aqui, ele é válido para o caso em que você tenha ele igual a zero. A variação da energia livre de Gibbs do sistema total, ela também não muda. Dessa forma, o critério de equilíbrio químico que a gente considera aqui, se isso daqui tem que ser igual a zero, a gente sabe que isso daqui é diferente de zero. Então, o que a gente tem é que G de alfa menos G de beta tem que ser igual a zero. Então, por consequência, a gente tem aqui G de alfa igual a G de beta. Ok, professor. Então, você partiu aqui de duas fases quaisquer em equilíbrio, e nessas fases, o que a gente percebe é que a igualdade, o pré-requisito, a consequência que você tem da hipótese de estar em equilíbrio é você ter igualdade de energia livre de Gibbs. Exatamente. Então, isso daqui é um critério de equilíbrio químico. Isso daqui, importante, aí por isso que eu vou escrever aqui, é um critério de equilíbrio químico. Ou seja, quando você tiver a igualdade da energia livre de Gibbs entre duas fases quaisquer, isso é um dos indícios que você está em equilíbrio, ok? Certo, então, prosseguindo, qual é a consequência disso do ponto de vista prático para nossos cálculos de processo? Então, tem uma aplicação muito direta aqui para quando a gente está considerando o equilíbrio líquido-vapor para uma substância pura. Então, se a gente está pensando aqui num exemplo qualquer, a gente não vai nem entrar ainda nos equilíbrios propriamente dito, mas eu queria conseguir discutir essa equação com vocês ainda hoje. Então, se a gente pensar aqui numa aplicação dessa hipótese termodinâmica, um problema comum que você pode enfrentar é, a gente retorna àquela definição de propriedades, né? Você consegue medir temperatura e pressão com uma grande facilidade. Como saber quais fases você tem disponível? Quando você tem um determinado eixo de temperatura e pressão. Então, se você tem, por exemplo, um acumulador com gás liquefeito de petróleo aqui, então você tem aqui uma daquelas esferas que tem até ali no Mucuripe, né? Então, quando você tem ali uma determinada esfera daquela que você tem a expectativa que ela esteja ali preenchida com um pouco do líquido, do gás liquefeito de petróleo, se você tem uma determinada medida de temperatura e pressão daquelas esferas,
Quais fases estão aqui dentro? Quais estão presentes? Então, você tem como ter certeza que tem somente líquido? Você tem como ter certeza que tem somente vapor? Vocês conhecem já isso daqui, porque vocês fizeram PPQ, e aí vocês sabem que você precisa de uma relação aqui entre a pressão de saturação e a temperatura. Tá, mas de onde é que vem essa relação? Vem da hipótese que você tem da fase alfa, vou chamar aqui novamente aqui isso aqui de fase alfa, isso daqui de fase beta. Então, se eu tenho aqui fase alfa e fase beta, a gente está pensando aqui então em igualdade de energia livre de Gibbs da fase alfa, igualdade da energia livre de Gibbs com a fase beta. Ah, professor, não tinha diferencial antes. Eu só diferenciei aquela equação ali verdinha que a gente tem aqui em cima para essa equação aqui embaixo. Então, sem traumas, ok? Tranquilo. A gente sabe que também que a gente pode escrever esse dg como sendo v de alfa dp menos s de alfa dt. E isso daqui como sendo v de beta dp menos s de beta dt. Observa que P e T eu nem coloquei mais como sendo de beta ou alfa. É tudo igual porque eu já estou partindo do pressuposto de equilíbrio. Então eu já estou considerando também o equilíbrio térmico e mecânico entre essas duas fases. Ok, vamos colocar tudo que tem P para um lado e tudo que tem T do outro e rearranjar. A gente consegue escrever o seguinte: a gente passa isso daqui para o outro lado, passa esse daqui para lá, e aí a gente rearranja aqui da seguinte forma. A gente vai ter aqui V de alfa menos V de beta, que multiplica o diferencial da pressão, que vai ser igual a S de alfa menos S de beta, diferencial da temperatura. Então aqui a gente consegue dp dt, que é igual a S de alfa menos S de beta, dividido por V de alfa menos V de beta. Excelente, professor, não serve para nada, porque eu não sei como é que eu consigo aqui a entropia e o volume para uma determinada substância, mas aí a gente consegue pensar melhor e consegue reescrever algumas informações aqui. Vamos pensar novamente aqui em outra equação para que a gente consiga tirar essa entropia, que é muito chata de medir, não tem como a gente medir, e o que a gente quer é ficar basicamente em função de coisas que a gente consiga calcular, consiga medir. Então, a gente sabe que dessa igualdade diferencial a gente obteve essa relação, e isso daqui ainda sim também tem que ser verdade. Ok? Então, aqui dessa forma a gente consegue H1 alfa menos TS e alfa vai ser igual a H beta menos TS e beta. Professor, mas tem hora que você pega VDP menos SDT e tem hora que pega HTS, é só para confundir mesmo? Calma. Se a gente está falando desse balanço diferencial e se eu quero obter em funções de coisas que são facilmente mensuráveis, pressão e temperatura, então eu tinha que começar dessa relação mesmo. Agora que eu quero substituir aqui essa entropia, que é muito chata de medir, eu vou tentar colocar aqui alguma coisa em função de H, que o próprio H já é melhor de alguma coisa, porque você sabe que ele tem um CP que você consegue calcular diretamente. Então é por isso que eu estou usando essa segunda relação, tá? Ok, então dessa forma aqui a gente consegue escrever o seguinte, que H alfa menos H de beta, isso daqui dividido pela temperatura é igual a S de alfa menos S de beta. Então a gente consegue converter aqui essa relação que a gente tinha antes, com o uso dessa relação aqui, para o seguinte. Então a gente tem aqui dp dt, que vai ser igual a H de alfa menos H de beta, sobre T que multiplica V de alfa menos V de beta. E aí vamos agora para os acochambramentos, né? Acochambramento é a palavra que a gente usa para quando a gente vai fazer a aproximação para que a gente consiga facilitar a nossa vida. Se eu precisar, então, da entalpia de cada uma das fases, volume de cada uma das fases, isso daqui acaba perdendo um pouco a aplicação prática. A gente consegue o mesmo resultado, um resultado muito parecido, tão bom quanto esse daqui, se a gente fizer o seguinte, ok, eu vou chamar H de...
Beta aqui, alfa é a fase vapor, e beta aqui é a fase líquida. Então, se eu tenho esse resultado aqui como sendo vapor e líquido, a diferença entre a entalpia do vapor e do líquido sempre vai ser a entalpia da mudança de fase de alfa para beta. Então, vai ser a entalpia de evaporação. Vamos chamar isso aqui de ΔH. Se eu estou falando de vapor e de líquido, eu estou falando de uma fase que tem o volume muito maior do que a outra. Professor, duvido. Se você abrir seu livro lá nas tabelas de vapor, você consegue, então, achar ali nas tabelas de vapor o comparativo entre o volume do líquido e o volume do vapor. O volume do vapor é sempre muito maior do que o volume do líquido, especialmente quando a gente está tratando de baixas pressões. Ok? Então, talvez aqui os acochambramentos que a gente esteja fazendo seria baixa pressão, e o outro acochambramento aqui é que o ΔH ele é praticamente constante em função da temperatura. Então, essas seriam as duas hipóteses simplificadoras que fazem com que a gente saia dessa equação aqui dP/dt para a seguinte equação. Vou até manter ela em rosa, que é após as nossas hipóteses, tá? dP/dt que vai ser igual a ΔH sobre, se V de alfa é muito maior do que V de beta, isso daqui é aproximadamente V do vapor, exatamente. Né? Então é T V do vapor. Se eu estou aplicando isso daqui como sendo a pressão baixa, a consequência disso daqui é que eu posso utilizar PV igual a RT. Se eu posso usar PV igual a RT, então a gente consegue sair dessa equação para a seguinte equação, dP/dt, que vai ser igual a ΔH dividido pela temperatura, só que aqui se eu substituir o V, eu vou ter RT sobre P. Então é isso daqui vezes a pressão dividido por RT ao quadrado. Tudo bem? Ou dP sobre P, que vai ser igual a ΔH sobre RT2, que multiplica dt. Essa equaçãozinha aqui. Quando a gente faz a integração dessa equação, o que a gente obtém é uma equação que é mais ou menos o seguinte. Deixa eu abrir aqui outra página. Então, aqui a gente vai ter, vou reescrever aquela equação lá, dP sobre P, que vai ser igual a ΔH sobre RT2, multiplica dt. Se eu fizer a integração disso daqui, a gente vai ter Ln da pressão de saturação, P2 sobre P1. Eu estou integrando isso daqui tudo nos estágios 1 a 2. Então, a gente vai ter Ln de P2 sobre P1, menos ΔH da evaporação sobre R, que multiplica 1 sobre T2, menos 1 sobre T1. Essa equaçãozinha aqui. Essa equação aqui, o nome dela é a equação de Clausius-Clapeyron. E aí a equação de Clausius-Clapeyron, ela tem as seguintes hipóteses, né? A gente já definiu cada uma das hipóteses. A gente tem a hipótese do equilíbrio entre fases, né? Além do equilíbrio, a gente tem a hipótese de pressão baixa. E aí, se a hipótese é de pressão baixa, vale gás ideal. Além disso, se a gente tem a pressão baixa e a hipótese de gás ideal, a gente está falando aqui, então, que a variação da entalpia de evaporação ela é praticamente constante. Esta aqui talvez seja a hipótese que mais estica a baladeira na equação de Clausius-Clapeyron. Então, com essas hipóteses, a gente obteve essa equação. Tá, professor, muito bonito, mas como é que eu consigo aplicar isso? Novamente, se você conhece a substância, ou seja, se você conhece um par qualquer de pressão de saturação e a entalpia de evaporação dessa mesma substância, você consegue calcular qualquer outro par de temperatura-pressão. Então, aquele problema que a gente estava falando lá da esfera com gás liquefeito de petróleo, a gente acaba conseguindo entender que se eu conheço aqui o componente que está aqui dentro,
eu consigo saber qual é o domínio de pressão em que eu tenho fase líquida, fase vapor e equilíbrio líquido-vapor, justamente através da compreensão da relação da temperatura com a pressão. Vocês conhecem essa equação como sendo uma equação do tipo Antoine, mas é só a gente conseguir lembrar que eu pego essa equação e adapto ela da seguinte forma: Ln de Psat, que vai ser igual a constante, menos ΔH sobre RT. Essa equação aqui é mais ou menos desse tipo quando você pega P1 sat, bota para lá para o outro lado e utiliza com T1. Então, é mais ou menos esse o formato. E quando você pensa numa equação do tipo Antoine, ela é mais ou menos assim. Ln de Psat, que é igual a menos B sobre T mais C. Isso aqui é uma equação do tipo Antoine, e é por isso que ela tem esse formato. Antoine, ou então Antoine, né? Dependendo aí de como é que você fala o nome, é uma equação ou outra, mas é basicamente isso, ok? Então, a gente saiu aqui do conhecimento abstrato da termodinâmica, do equilíbrio de fases, do critério do equilíbrio de fases, e conseguiu chegar a uma relação que estabelece, que amarra a temperatura com a pressão de saturação. Isso quando a gente fez as sucessivas hipóteses. E é basicamente isso que a gente vai fazer para os diversos tipos de equilíbrio agora. Ou seja, a gente precisa equacionar com base na teoria termodinâmica, e a partir desse equacionamento da teoria termodinâmica, a gente consegue ter uma compreensão melhor de como as propriedades que são facilmente mensuráveis se interrelacionam. Então, a gente conseguiu uma amarração entre temperatura e pressão a partir da hipótese da igualdade da energia livre de Gibbs. Ok? Então, dentro desse ponto, dentro dessa questão, a gente conseguiu, então, ter sucesso aí, pelo menos para o equilíbrio líquido-vapor em baixa pressão para um componente só. Então a gente considerou aqui como se fosse um componente puro e achou essa equação do tipo Antoine. Obviamente que as dificuldades vão aumentando quando a gente pensa que, tá, professor, mas o senhor sabe que o GLP ele não é um componente só. Ele é uma mistura aí entre propano, butano, pentano, hexano. Então ele tem diversos componentes ali dentro dele e esses diversos componentes, eles alteram. A gente não consegue usar uma equação de Antoine para uma mistura. O que a gente faz? Aí o nerdão aí da turma deve estar pensando, professor, usa Raoult. Pois é, a equação de Raoult é muito similar com essa equação de Clausius-Clapeyron, porque ela tem uma série de hipóteses simplificadoras. Então vocês conhecem o caso simplificado. E qual é o caso geral? E qual é o caso em que a gente tiver com ele sobre uma elevada pressão? Então, é isso que a gente vai fazer agora no decorrer do semestre, com o que a gente vai tendo aí de conhecimento de termodinâmica. Ok, gente? Por hoje é basicamente isso. Tem alguns exercícios que eu vou recomendar aí para vocês no WhatsApp, para irem fazendo. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, bom dia, boa semana aí para vocês, tá, gente? Valeu aí. Até, prof. Até mais, né? Valeu. Valeu, valeu.